Estamos voltando aqui com mais um Vida de Música, agora no segundo bloco, um grande luthier alagoano, Aguinaldo dos Santos. E agora eu gostaria, já falamos um pouco sobre a carreira dele, sobre a história de vida dele, um grande batalhador, guerreiro das Alagoas aí, trazendo coisa boa pra gente, que trabalha com música, que utiliza instrumento para levar música para as pessoas. E eu queria matar uma curiosidade, na verdade, que é onde comprar ou como escolher realmente o seu primeiro instrumento. Eu recebo muita ligação de amigos, pessoas que me indicam na dúvida, querendo uma certa assessoria, né? Bruno, você pode ir comigo escolher um instrumento, vou comprar um violão para minha filha. Eu recebo muito essa demanda de gente sem entender, sem saber direito como escolher o seu primeiro instrumento. E aí eu gostaria que você tirasse um pouquinho matasse um pouquinho dessa curiosidade, que é uma curiosidade minha também. É uma curiosidade geral, né? De fato é um dilema. Quando se inicia, né, quase sempre não se tem conhecimento sobre a história, quem toca, o para quê, como cada instrumento funciona ou serve. O que eu sempre orientei e oriento é para, independentemente da pessoa que estiver comprando o instrumento, se possível tocá-lo. Né, tocar antes, testar, ver as funções, ver se realmente aquele instrumento vai atender uma futura necessidade. Isso é um ponto que eu vou ter que interromper, porque eu me lembro que antigamente, nas lojas de instrumentos musicais, a gente não podia nem tocar no instrumento. Hoje já é diferente, né? Hoje já existe uma assistência melhor. Tem lojas aqui que tem técnicos especializados, né? Que você chega lá, o cara tira o instrumento, lhe mostra, liga na caixa de som, fala um pouco. Tem gente trabalhando bem nesse sentido. Exato. Mas não são todas as lojas que têm realmente profissionais com toda essa entrega, né? essa proatividade, né? de mostrar, Exato. né? Hoje há lojas grandes que disponibilizam tempo também para você não depreciar o instrumento. Né? E sempre tem um vendedor que geralmente é músico, alguns são técnicos, que lhe dão suporte quando você toca o instrumento para lhe orientar e também acabar lhe instruindo por um caminho legal, certo? O que eu sempre indico é, se você tiver acesso ou conhecer um professor que possa lhe orientar sobre uma necessidade sua, mas o que acontece com o instrumento novo? Você tem a linha para iniciante, que são os instrumentos mais baratos, né, que a gente poderia falar assim, que são instrumentos fabricados em série, quase sempre na Ásia, na China, Coreia, Indonésia. E aí você tem instrumentos fabricados de uma forma muito vulgar, muito simples. Pouca atenção também, né? Que muitos deles novos nem funcionam, certo? Isso pode ser um marco entre você ser instrumentista ou não ser. Porque um instrumento desconfortável, que não tem um som agradável, que não afine, que lhe cause um desconforto ao tocar, com certeza não vai lhe estimular a ser músico, a tocar, vai atrapalhar bastante. Então, adquirindo um instrumento básico desse, o que se aconselha é você, após a compra, se for efetuada, você procurar um técnico, um luthier, para fazer ajustes para que ele possa lhe atender na melhor condição do instrumento, que é o que a gente faz quando faz o ajuste geral, faz a revisão, certo? É extrair daquele instrumento, seja lá ele violão, cavaquinho, baixo, guitarra, dar uma condição de ajuste, de altura de cordas, de afinação, que ele possa ser agradável ao ser tocado. Vou tentar explicar um pouquinho para o pessoal de casa, resumir um pouco essa história. É que quando esse instrumento vem, certo? Ele vem de fora, ele tem alguns problemas com a logística, né? Exato. Até uma oscilação de temperatura que ele sofre, ele pode causar danos. Essa coisa do manuseio, da forma que ele chega até aqui aos lojistas, o instrumento, então conta muito também, né? Ele já chega com alguns danos. Então, o ideal é que quando se compra o instrumento, né, você leve para um luthier para ele revisar. Muitas vezes o instrumento ele pode estar 100%. O luthier vai te dizer, ó, não, o seu instrumento está muito bom, a escala dele... Não vai ser necessário fazer nada. Não vai ser necessário. É uma avaliação, né? Uma avaliação. Exato. Às vezes o instrumento, essa distância entre acorde e a escala, ela bem elevada. É elevada, né? Quando a gente tem uma distância, quanto maior, o instrumentista, o aluno, né? Ele vai sofrer mais, né? Vai ser mais duro de tocar, né? Então, assim, já é uma dica já bacana quando você for procurar um instrumento, fazer essa avaliação. Se for procurar um violão, uma guitarra, um cavaquinho, essa forma de você medir esse espaço aqui, ó, quanto mais ele estiver distante, vai causar um desconforto maior. Exato. Para o iniciante isso é crucial, certo? Mas também lembrando que há vários instrumentos, há várias condições.
né? A turma que toca violão erudito, música clássica, instrumento de nylon, a corda geralmente atua com altura bem elevada, que isso não é um defeito, é causado de propósito para ter uma ressonância, para soar, para funcionar bem. O som é maior, né? O som fica, é outra e história. também tem um lance do, quando ela também às vezes é muito baixa, ela tem o risco funciona, dela trastejar, não né? toca também do mesmo jeito. Então, o ajuste é como afinação, não pode estar nem acima nem abaixo, tem que estar no ponto certo. Tem que estar no ponto certo. Então, sempre o luthier é uma grande opção para você ajustar o seu instrumento, você chegar no melhor, porque na verdade o luthier, além de existir um padrão, como você está falando, né? Existe uma medida para aquilo, para essa necessidade, existe também uma necessidade diversificada, né? Cada músico tem a sua necessidade, né? Ele acaba... Seus caprichos, né? O iniciante realmente ele não tem, porque ele ainda não conhece, mas o instrumentista que já tem conhecimento, já tem experiência, ele acaba gerando... Criar o seu caminho, né? Criar os seus detalhes. Mas é isso, já estou com um cavaquinho na mão aqui, queria que você falasse um pouco aqui desse instrumento. Esse instrumento é um instrumento de luthier, né? Existe uma diferença do série para o luthier. Exato. O série, como a gente falou, né? Ele é fabricado de uma forma vulgar, grossa, sem atenção, sem acabamentos sofisticados, e a ideia é vender, simplesmente vender. Independentemente de como ele termina a fabricação, funcionando bem ou não, aquele instrumento vai ser vendido, certo? Em vários casos funcionam perfeitamente, outros simplesmente não funcionam muito mal, certo? A gente tem na mão um cavaco muito bem trabalhado, de um luthier consagrado já, onde quando se adquire, geralmente não se precisa fazer absolutamente nada, certo? Esse cavaco é nacional, né? Ele é do João Batista, João Batista, ele é paraibano. Uma referência gigante na área do cavaco, certo? E aqui a gente tem um instrumento nobríssimo, com madeiras extremamente selecionadas, de qualidade, que é outro dilema também, né? Que influencia bastante, bastante no timbre dos instrumentos acústicos e um pouco nos elétricos. Jacarandá, não é isso? Jacarandá baiano. Faixa e fundo de jacarandá. Jacarandá, o tampo em abeto, escala em ébano, é um instrumento nobríssimo, digno do cavaquinista que usa, né? Muito bom. Aí, o que acontece? Nos instrumentos de série profissionais, né, que a gente vai ter as marcas americanas, japonesas, que fabricam instrumentos já voltados para música profissional, são instrumentos também de um nível bem elevado, onde não se precisa de muitos reparos após a compra, certo? Mas como foi mencionado em relação ao transporte, à logística, as oscilações de temperatura entre quente e frio, seco e úmido, a madeira absorve muito isso, o instrumento, independentemente da marca ou de onde tenha sido fabricado. Uma temperatura acima dos 40 graus pode causar dano a qualquer instrumento de madeira. E uma também muito abaixo, né, uma temperatura amena, fria, pode causar dano também. E isso vai fazer com que você tenha que ter um cuidado e uma manutenção periódica, sei lá, uma vez no ano, caso apareça alguma anomalia ou até num intervalo menor. E caso o instrumento se mantenha funcionando bem, ao seu critério, você pode seguir a vida toda com ele sem ter que estar fazendo manutenções periódicas, certo? Quando a gente, Aguinaldo, uma outra curiosidade que eu queria contar é que eu sempre ouvi, desde menino, desde quando estava iniciando, nos meus primeiros passos no instrumento, é que a gente teria que desafinar o instrumento após tocar. Não, rapaz, toca, mas desafina, porque senão vai empenar o braço. Empenar um braço sempre foi algo... é algo impossível de não acontecer, né? Se a preocupação não é empenar o braço, infelizmente não vai ter que deixar de tocar. O que acontece? O que eu recomendo, né, realmente, há muitas histórias em cima disso. Pessoas acabam distorcendo, falam mais, um pouco menos. O que acontece é o seguinte: quando você usa um instrumento com frequência, não é necessário desafinar a cada tocada, certo? Se você usa ele diariamente, mantenha-o afinado, que não vai causar dano algum ao instrumento. Há casos que o cavalete de escola, que empena o braço, que quase sempre está mais voltado às condições de armazenamento, na temperatura do ambiente, e não o fato de ele estar afinado. Que o instrumento ele foi feito para isso, ele é feito para soar, para produzir som. E você, ao desafinar e afinar ele diariamente, isso até prejudica, causando a depreciação dos acessórios, do próprio instrumento. Se você for guardá-lo ou não tocá-lo por um longo tempo, talvez sim seja uma boa opção guardá-lo desafinado.
Mas se você toca diariamente, semanalmente, Pode deixar ele... pode deixar ele afinado, que ele foi feito para isso e não vai causar dano algum. E essa coisa de deixar o instrumento no suporte, né? Tem aqueles suportes, tem esse suporte tradicional, tem diversas... e tem esse suporte de parede, tem né? É um suporte fixo. diversos meios de você armazenar o instrumento hoje, né? Um que quase sempre eu não recomendo é a velha cama. Todo mundo põe na cama, alguém esquece, acaba sentando, causando problema. O modo de guardar o instrumento, quando você vai pôr encostado em alguma condição, é que ele fosse com as cordas direcionadas para o que está apoiando o instrumento, certo? Os suportes que a gente tem hoje, né, esses coletivos ou individuais, não causam dano ao instrumento, não causam dano, né? Há muito mito, que vai empenar o braço, vai danificar. Isso é apenas dano, é um mito. Quase sempre acontece algum dano de empeno ou de alguma manutenção necessária a fazer, certo? Que esse instrumento teria que se passar por ela independentemente de estar sendo armazenado ou não em determinado lugar, que é devido ao tempo, ao uso, à tensão, às temperaturas, certo? Mas em relação ao armazenamento, o que eu recomendo, se você for pôr ele deitado, põe ele direcionado com as cordas para baixo, se for pôr em pé também com as cordas apoiadas. E cuidado, né? Que o instrumento é um objeto sensível, né? É uma coisa que requer uma atenção maior. Você não pode jogar no sofá como se fosse uma bolsa, né? Requer uma atenção maior. É verdade. Aqui eu estou com um instrumento de fabricação do próprio Aguinaldo. É uma guitarra. Isso aí, o modelo Stratocaster, inspirado nas Fenders americanas. Sim. Que é uma referência. Ela foi fabricada com que madeira? Essa guitarra ela é genuinamente alagoana, né? Fabricada aqui. Ela tem um braço de cerejeira. É uma peça única, né? A nomenclatura em inglês é um One Piece para isso, certo? Um modelo totalmente inspirado nas Fender, no modelo Stratocaster. A gente tem um braço feito em cerejeira, que é uma madeira nacional, certo? Essa aqui veio do agreste alagoano, certo? O corpo também de craibeira, madeira símbolo do estado, certo? Presente do meu tio-avô. E o tampo, a gente tem um tampo em embuia. Certo? A única coisa que não é fabricado por nós são os acessórios usados, né? A ponta, as tarraxas, captação, Captador, né? que infelizmente a gente não tem essa cultura, né? Essa parte industrial ainda não chegou para a gente aqui no estado. Até no Brasil é muito singular também, não há marcas de acessórios expressivas nacionais, certo? Que é uma pena não poder usar um material 100% nacional, certo? Essa guitarra ela foi confeccionada por mim há uns 2 anos já, acredito. E é extremamente elegante, um pouco atípica, né? Apesar de se inspirar em modelos já existentes, ela tem uma característica meio original, que é o tampo 100% aparente, que é uma característica muito do luthier, certo? Quase todo luthier, quando trabalha numa peça, tenta manter a madeira em evidência. Dela, né? A madeira em evidência, porque é o que a gente cultua, é o que mais nos agrada, é a madeira, a natureza da coisa mesmo, certo? Há casos que se pede o instrumento pintado, tingido, onde se oculta o desenho da madeira. Uma outra dúvida que eu sempre ouvi foi essa coisa da mudança de cor no instrumento. Isso diminui um pouco a sonoridade do instrumento? Exato. No elétrico, essa perca é pequena, ela é singular, né? Porque a gente tem captadores que amplificam esse som, certo? Acusticamente, uma guitarra, um baixo não tem tanto som como um cavaquinho, um violão. Esse sim sofre muito uma perca acústica quando sofre repinturas. Certo? Quando se faz com displicência, sem ter um cuidado, você pode repintar, sim, sem causar dano, com o devido cuidado. Quando você agrega muito volume no instrumento acústico, você vai reduzir a acústica dele, você vai impedir que a madeira vibre, que ela ressoe como tem que ser. Mas se tem uma lógica, uma máxima nos instrumentos acústicos, que quanto menos peso ele tiver, quanto mais fina for as madeiras, mais som ele vai emitir, né? Quanto mais leve ele for, vai ter mais som. Aí também é outra incógnita tensa, porque quanto mais leve, mais fino, mais sensível. Está mais propício a danos, né? A quebra, a descolar, a empenar um braço. Cavalete saltar. Cavalete saltar. Isso é muito comum, né? O violino tem uma história interessante em cima disso, que enquanto se desenvolvia o instrumento, se descobriu que quanto mais fino fossem as madeiras, mais som o violino tinha, né? E daí um luthier deixou o tampo tão fino que não suportou a afinação, né? Enquanto afinava, o tampo cedeu. Aí daí se desenvolveu, por acidente, se descobriu a alma do violino, que fica ali um pouco abaixo do cavalete, que interliga o tampo e o fundo. A princípio, uma correção estrutural, que o tampo não suportava.
quando o luthier desenvolveu a alma para não perder aquele instrumento, ele viu que depois dela o instrumento teve muito mais som. E hoje é uma regra geral, não existe um violino, uma viola, um cello, que não existe uma alma dentro dele para suportar a tensão do tampo junto ao fundo, né? E perante um erro, né, como quase tudo na vida que a gente descobre, acaba evoluindo após o erro, tudo melhora, se descobriu esse artifício da alma para aumentar e amplificar mais o som do instrumento e até serve como controle de tonalidade, independentemente do lugar que ela esteja colocada. Certo? E nos elétricos, como você falou em relação à pintura, né, tipo, se agregar mais pintura em instrumentos elétricos, a mudança disso é muito singular, praticamente imperceptível ao ouvido, certo? Mas já nos acústicos aí a conversa muda um pouquinho. O sofrimento é maior, né? É maior, né? Mas é isso aí, gente. Vamos encerrando aqui hoje o nosso programa com esse grande artista alagoano, grande artista mesmo, grande artesão que vem atendendo aqui as demandas, as necessidades dos instrumentistas, dos músicos. E é um prazerzão em te receber, tirar um pouco das dúvidas, matar as curiosidades, né? Os mitos, dos instrumentos musicais. Né? Honrado, muito. Eu queria que você, assim, falasse um pouco, só para a gente encerrar, falasse um pouco da tua luthieria, né? Onde fica, onde as pessoas podem te encontrar, pode olhar para a câmera e divulgar aí. A gente trabalha e atua ali na Ladeira dos Martírios, número 40, tem uma equipe técnica lá bem capacitada, pronta para receber todo mundo de braços abertos. Né? Junto a mim trabalha o Everson, a Fábio, a Flávio, o Rafael. Né? Aqui, poucos anos atrás, era só um rapaz brincando de luthieria, hoje é uma empresa que atende já muita gente, muito músico alagoano e até de outros estados também já vieram trabalhar com a gente. E hoje eu me sinto um cara realizado, apesar de não ter sido o guitarrista que eu sonhava ser, me tornei um luthier e tem uma equipe junta que trabalha comigo, que é fantástica, também sou muito grato a eles possibilitam que isso siga acontecendo, certo? E deixar o recado aqui para o público, para os músicos, para os artistas alagoanos, que a gente tem que fortalecer o nosso cenário respeitando e admirando o que é nosso, o que é da terra, né? Valorizando, porque temos músicos, temos gente muito competente no estado, temos gente muito boa, da qual hoje, através do meu trabalho, eu conheço muitos deles. Bruno Palagani, Júnior Almeida, Elisa Lemos, Tony Augusto, Ricardo, Fela, né? Tive a honra de receber no meu ateliê Herman Torres, um cara nacionalmente consagrado. E acredito que a gente não precise priorizar ou cultuar mais os músicos estrangeiros que os locais, porque é uma obrigação nossa, cívica, de cuidar do que é nosso, da terra, de valorizar e respeitar, independentemente do gênero ou do estilo ou da área onde esse músico atua, certo? É um compromisso que o público alagoano tem que ter com os nossos artistas, porque a gente vive e trabalha para vocês e quando isso não é recíproco, meio que entristece um pouco, tanto esforço, tanta dedicação, uma coisa que é sempre feita com muito amor, certo? Quando você vai fazer um show, não é só para ganhar dinheiro, não é só um ofício, é realizar um sonho, é você contagiar, tocar e levar a poesia, o seu trabalho, levar a música, levar a sua ideia para aquele público. Então fica o recado que a gente tem os melhores músicos do país aqui em casa. Coisa certo? Boa, que recado massa. Quem quiser conhecer, estão todos convidados. Vai lá no Aguinaldo Luthier, e também está no Instagram, Facebook. Aguinaldo.luthier, Facebook, Aguinaldo Luthier. Quem quiser não, quem precisar, né? Estamos à disposição, recebemos todos. Muita gente vai precisar desse recebemos todos com braços abertos, sempre são todos bem-vindos. Obrigado, um prazerzão, viu? Sucesso, meu irmão. Obrigado. Valeu, gente, até breve. Um abraço.